O último vídeo de hoje, a gente vai fechar tudo que a gente viu. Então, grandeza. Grandeza é uma coisa, grandeza física, né? É uma coisa que se mede. Para medir, você tem que ter um instrumento. Esse instrumento vai estar graduado de acordo com a unidade de medida. Primeiro ponto. Vamos lá. Exemplo de grandeza. Comprimento. Comprimento você mede? Mede. É uma característica de um objeto ou de um corpo? É o tamanho, certo? Massa. Massa você mede? Mede. Então, se mede, é uma grandeza, certo? Vai medir a quantidade de material de um corpo. Tempo, mede? Mede. Mede com o quê? Com relógio, certo? É a duração, né? Corrente elétrica, mede? Mede também. Com amperímetro, tem um instrumento para medir a corrente. E a unidade é... Opa! Aconteceu um acidente, mas não tem problema, a gente não perde nada, a gente aproveita tudo. Eu estava na corrente elétrica, mede com amperímetro e a unidade de medida é o ampere, né? Temperatura termodinâmica, mede e é o Kelvin, a unidade de medida. Veja que tem sempre a possibilidade, se mede ou se não mede. Se mede, é grandeza. Se é grandeza, tem um instrumento que usa para medir, certo? E tem uma unidade de medida. Essa unidade de medida é que vai ficar para depois, para a gente explicar, certo? Quantidade de substâncias. Sim, mol, número de mols que a gente falou naquela primeira aula lá sobre que vocês aparentaram saber, mas não sabiam. Mas enfim, a gente vai ter que aprender uma hora, né? Não sei se aqui, mas vai. Então, e aí vai. Até a intensidade luminosa dessa lâmpada que está aqui, você mede também, certo? Por candelas. Vamos ver qual é o próximo tópico aqui. Aí depois eu falei sobre massa, sobre matéria, objeto e corpo, né? E instrumentos, por exemplo, instrumentos para você medir a grandeza, temperatura, que também é uma característica da matéria. Os materiais têm essa característica. As radiações têm a característica de ter uma temperatura. Umas são mais quentes, outras são mais frias. Então vamos lá. Para você medir a temperatura de um determinado corpo, vamos supor, você vai usar um instrumento. Que instrumento é esse? Termômetro. Qual é a unidade de medida que a gente usa? Graus Celsius. Aí você pergunta assim, uma coisa que é uma característica da matéria, mede? Se mede é porque é uma grandeza, certo? Se é uma grandeza, tem um instrumento que você vai usar para medir e tem uma unidade de medida que você vai graduar aquele instrumento. O que mais aqui? Exemplo de instrumento. Você pode usar balança para medir massa, a massa corpórea, a massa do objeto. Você pode usar o relógio para medir o tempo. Você pode usar um metro ou uma trena para medir um comprimento, e aí a gente chama de tamanho, né? Você pode usar uma jarra de água graduada, com os mililitrozinhos graduados, ou então meio litro, seja lá o que for, né? Para medir capacidade que um recipiente tem de suportar uma quantidade de alguma coisa, certo? O que mais que a gente tem aqui? Aí, e vem para o final, tá? A gente falou de grandezas, certo? Falamos de instrumentos, mas o que a gente tem que falar mesmo são as unidades de medida, né? E as próximas aulas eu vou tentar fazer mais um apanhado histórico sobre as unidades de medida, porque tem situações interessantes. Por exemplo, você pense quem foi que inventou o quilo? Quem inventou o quilograma? Você já pensou isso? Quem inventou o metro? De onde veio isso? E como era antes dessas coisas existirem? Certo? Um exemplo de uma coisa que não é grandeza, que era para ter falado antes, mas esqueci, achei um exemplo interessante. Você tem esse mouse aqui, ele tem massa? Tem. É grandeza? É. Ele aquece? Aquece. Temperatura é grandeza? É. Preço? Preço é grandeza? O preço que a gente pagou nele? Não. Preço não é grandeza. Não é uma característica dele, certo? O preço. E você não tem um instrumento para medir o preço. O preço é estabelecido numa relação econômica e social, tá certo? Voltando para a questão das unidades de medida, você já se perguntou o que é um salamim? Quem foi que inventou um salamim? Você conhece salamim? Na sua região o pessoal mede as coisas em salamim. Ainda hoje você vai numa garagem, numa despensa mais antiga de pessoas mais velhas, você vai encontrar lá um salamim, porque trabalhava com arroz, com feijão,
salaminho é utilizado. Deixa eu ver o que falta mais. É isso, a gente vai ficar por aqui hoje. E as medidas, essa discussão sobre as unidades de medida fica para as próximas aulas. Essa parte vai ser a parte mais bacana, porque eu quero mostrar a vocês como a invenção da medida foi uma coisa inovadora. Uma inovação, ela vem com a necessidade da comunidade, certo? E ela foi isso, a invenção tanto dos instrumentos de medida, certo, como das unidades de medida. É uma coisa cultural, uma invenção humana, é uma inovação nossa, certo? Então, a gente entendendo um pouco sobre a necessidade das mudanças e das inovações, a gente também passa a ficar de olho no que se precisa ser inventado hoje. Tanta coisa que se precisa ser inventado. O telefone foi inventado há, sei lá, acho que 20 anos atrás. A internet foi inventada quando vocês deviam ter, acho que... Quando eu tinha 10, 12, 13 anos, a internet foi inventada, certo? Então, qual era a necessidade da época para terem inventado as unidades de medida e essas formas de medir, esses instrumentos para a medição? Outra coisa, esse material, outra coisa não, o fim, né? Esse material vai ficar lá no Google Classroom, tá certo? Aí, as atividades é importante você fazer, porque valendo ou não ponto, a gente precisa medir o seu desenvolvimento, certo? Então, na melhor das hipóteses, elas valerão visto. Eu quero que seja dessa forma, só não vai ser assim se as direções das escolas ganharem essa briga, mas eu vou defender que seja atribuído nota para vocês e cada um pontinho daquelas avaliações do Google Sala de Aula corresponde a um visto. Não se confunda e, por favor, não venha me perguntar se aquilo ali é um ponto, se você está com 10 pontos no Google Sala de Aula, se você fechou a matéria se com nota 10. Não, aquilo ali são vistos, certo? Eu expliquei na primeira aula, aliás, a única que a gente teve, né? A avaliação, a pontuação, é isso que eu queria dizer. As instruções. Os alunos que não estão no Google Sala de Aula, por favor, colega, converse com ele. Chame ele para cá, mostre que está bacana, que embora os vídeos estão meio ruins, o áudio ainda presta, certo? Então, eu vou deixar lá embaixo, na apresentação, que vai conter esses vídeos, certo? O código de acesso ao Google Sala de Aula vai estar lá. E o link para a atividade no Google Sala de Aula vai estar lá. Se ele não estiver amanhã, à medida que vocês estiverem aprontando isso, eu vou preparando a atividade enquanto vocês leem e assistem os vídeos. Então, é isso daí. São quase 8 minutos de vídeo. Esse foi o mais longo. Então, tchauzinho, gente. Amanhã, 8 horas em ponto. Quer dizer, amanhã não, né? Hoje. Que besteira minha. Isso aqui eu estou gravando hoje, mas só vai para a plataforma amanhã. Doido isso.